Oi, amigos. Então, vamos falar um pouquinho sobre vida, morte, renascimento, mortalidade, imortalidade. Como é que talvez nós entendemos, né, a nossa jornada aqui na Terra, né? A nossa experiência telúrica, material e também espiritual. Muitos de nós, às vezes, entende que a nossa vida material está muito ligada a essa experiência única, morreu, acabou. Outras pessoas entendem que existe todo um processo de aprendizado, de continuidade. Mas o importante, talvez, é entender como a gente aliar esse processo de necessidade de sobrevivência, que todos nós, quando está aqui nessa experiência, necessitamos, né, de nos prover, né, nos abastecer fisicamente, biologicamente. É lógico que o nosso corpo precisa de alimento, nós precisamos de ter uma casa ou um abrigo para que a gente possa morar, né, ter assim um mínimo de conforto, para que nós possamos ter uma vida saudável, ou então uma vida que nos permite ter uma condição de sobrevivência mínima que seja, né? E como a gente pode estar avaliando pessoas que têm uma prosperidade muito grande, têm muita, realmente uma situação material bastante abundante e que de riquezas, né? E outros estão assim numa situação de penúria, né? Então, mas Deus é injusto, por que que isso acontece? Por que que essa diferença no mundo? Então, todas essas perguntas, às vezes, podem nos levar a uma reflexão e uma autoobservação, como pode nos levar até uma, vamos dizer, um conflito e uma certa revolta e uma frustração. Eu acho que todos nós passamos por isso. Tem hora que você fala, poxa, por que tanta coisa acontece comigo e as coisas não dão certo, eu tento fazer e as coisas eu não consigo deslanchar. Então vem aquela frustração realmente, né? E às vezes a gente olha e fala, poxa, mas as pessoas parecem que conseguem as coisas com tanta facilidade. Não é bem assim. Eu acho que se a gente começar a fazer esse processo de autoobservação, a gente vai entender o que a gente está passando, qual a experiência que a gente está vivendo, né? E de repente, às vezes, esses contratempos, todos esses bloqueios, podem nos levar a uma compreensão melhor do que a gente precisa realmente desenvolver, aprender, né? Então, por exemplo, quando a gente sente assim muita tristeza, decepção, eu estou num processo onde eu me sinto carente, não consigo ter uma comunicação, uma relação favorável, ou eu de repente estou com uma dificuldade muito grande de conseguir ter um trabalho que me dá satisfação ou que realmente possa realmente prover as minhas necessidades. Realmente, são experiências bastante duras e fortes que a gente às vezes precisa enfrentar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ressignificar. Importante é a gente olhar, observar e procurar realmente, dentro do que a gente tem condições, e que a gente tem muitas condições, de transformar e ressignificar determinadas situações que estão estagnadas, né? Seja na vida material, seja na vida amorosa e espiritual. A maioria das vezes, a gente pensa, mas o outro não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, eu estou fazendo. Mas, de repente, não é o outro, né? Acontece que todo o processo de mudança, primeiro, acontece dentro de nós. Todo o processo de transformação e de ressignificar o seu olhar, a sua realidade, começa dentro de nós. Por mais que a gente dependa, assim, de outras pessoas. Lógico, mas isso aí é como uma consequência. Aí, esta amplitude, essa irradiação, dessa transformação interior, individual, ela vai paulatinamente atingindo o nosso entorno. Então, realmente, essa questão da gente estar vivendo altos e baixos, eu entendo que é um processo bastante difícil, de dualidade, mas é um processo que pode nos levar também ao avanço. Se a gente começar realmente a se observar e a observar o que está ao redor, de uma forma clara, honesta, procurando liberar padrões, né? Geralmente preconceitos, conceitos que estão arraigados e que nos impedem de ver realmente a realidade. É isso aí. Namastê, gratidão.